Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação semanal. Que a graça de Deus esteja sobre você. Antes de começarmos a nossa meditação, peço que curta, comente e compartilhe para nos ajudar. E se você quiser receber todas as meditações toda semana, se inscreva no canal Roberto Enzo Basílio e ative o sininho das notificações. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Quarta-feira, 1º de julho de 2026. Mais um culto de quarta-feira para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, queremos te pedir nesse momento que Tu esteja dirigindo este culto, que tudo que façamos aqui, Senhor, seja para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque este também é um caminho para que falemos do Teu nome. Obrigada por tudo que nos tem dado, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas em terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Leitura bíblica que se encontra em Mateus 14:19, que diz assim: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Oração de iluminação.
Senhor Deus, amado Pai, sabemos que precisamos de Ti. Sabemos, Senhor, que precisamos entender qual é a Tua vontade para nossas vidas. Então, te pedimos que através da palavra do Teu servo, nós possamos entender o que Tu queres de nós. Pedimos que o unja, que ele seja inspirado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz do Senhor. O relato da primeira multiplicação dos pães é um dos episódios mais conhecidos dos evangelhos. Entretanto, sua riqueza não está apenas no milagre em si, mas na maneira como Jesus conduz toda a situação. Diante de uma multidão cansada, num lugar deserto e com recursos claramente insuficientes, o Senhor não permite que a escassez determine o rumo da história. Antes de qualquer multiplicação, ele toma os pães, ergue os olhos ao céu, agradece ao Pai e entrega os alimentos aos discípulos para que estes os distribuam. O versículo central revela um princípio precioso da vida cristã. E tendo mandado que a multidão se assentasse na relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os, olhou para o céu, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e este às multidões. Antes da abundância visível, existe confiança. Antes da fartura, existe gratidão. Antes do milagre alcançar a multidão, existe a disposição de repartir. Em tempos de sofrimento e limitações, Deus continua formando um povo perseverante que aprende a confiar, compartilhar e servir, mantendo viva a esperança na fidelidade do Senhor. Quando Jesus ergue os olhos ao céu, ele demonstra que a realidade não é interpretada apenas pelo que está diante dos olhos. Os discípulos viam 5 pães, 2 peixes e milhares de pessoas. Jesus, porém, contempla a fidelidade do Pai. A confiança antecede a provisão. Este olhar não ignora a dificuldade nem diminui a dor da escassez. Apenas afirma que Deus permanece soberano, mesmo quando os recursos parecem insuficientes. Por isso, Paulo pode afirmar que Deus suprirá cada necessidade segundo as riquezas de sua glória. Também enfrentamos momentos em que as possibilidades parecem pequenas diante das demandas da vida. Nessas ocasiões, somos tentados a agir apenas pelo cálculo humano ou pelo medo de faltar amanhã. Cristo nos ensina outro caminho: colocar diante do Pai aquilo que temos hoje. A esperança cristã não nasce da certeza de que nunca haverá dificuldades, mas da convicção de que Deus jamais abandona aqueles que caminham confiando em sua graça. Assim, perseveramos porque nossa segurança repousa no Senhor e não na quantidade de recursos disponíveis. Jesus não despreza o pouco que lhe é apresentado. Ao contrário, recebe aqueles poucos alimentos, abençoa-os e faz deles instrumento de bênção para muitos. Esse gesto mostra que Deus costuma começar sua obra exatamente com aquilo que julgamos insuficiente.
O problema raramente está na pequena quantidade, mas na dificuldade de entregar com confiança aquilo que possuímos. O Senhor trabalha primeiro em nosso coração, libertando-nos do apego e ensinando-nos a viver com mãos abertas. Paulo lembra que Deus ama quem contribui com alegria. Essa alegria não depende da abundância financeira, mas da confiança de que tudo pertence ao Senhor. Compartilhar durante tempos difíceis torna-se um testemunho silencioso de esperança. A generosidade cristã não é fruto de prosperidade garantida, mas da certeza de que Deus continua sustentando seus filhos. Cada gesto de bondade, cada oferta, cada serviço prestado e cada palavra de consolo tornam-se sinais concretos de que a graça de Deus continua operando, mesmo em meio às limitações. O texto destaca que Jesus entregou os pães aos discípulos e estes os distribuíram às multidões. O Senhor poderia alimentar todos diretamente, mas escolheu envolver seus seguidores em sua obra. Dessa maneira, a provisão divina passa pelas mãos daqueles que aprenderam a servir. A igreja continua vivendo esse chamado, quando compreende que cada dom recebido deve ser colocado a serviço do próximo, como ensina Pedro ao exortar os cristãos a serem bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quando a comunidade aprende a compartilhar, o testemunho do Evangelho torna-se visível. Pessoas encontram acolhimento, famílias recebem apoio, os aflitos são consolados e a esperança renasce em muitos corações. Não se trata apenas de repartir bens materiais, mas também tempo, cuidado, escuta, oração e presença. Em um mundo marcado pelo individualismo, uma igreja que serve com perseverança manifesta a bondade do reino de Deus e anuncia que Cristo continua alimentando seu povo por meio daqueles que colocam suas vidas à disposição dele. A multiplicação dos pães nos recorda que Deus não espera abundância para começar sua obra. Ele nos convida a confiar antes de enxergar os resultados, a entregar com generosidade aquilo que recebemos e a participar ativamente de sua missão. Em tempos de sofrimento e escassez, nossa esperança permanece firme, porque o Senhor continua sendo o mesmo que abençoa, reparte e supre conforme sua perfeita vontade. Que com o ensino dessa semana, cada um de nós aprenda a olhar primeiro para o céu antes de olhar para as limitações, a abrir as mãos antes de fechá-la pelo medo e a servir com perseverança, permitindo que Deus transforme pequenos gestos em grandes instrumentos de sua graça. Que o Senhor fortaleça a sua fé, sustente sua esperança e faça de você um instrumento de sua generosa provisão. A paz de Cristo permaneça com você e sua família. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
sombra da morte, não temerei, não temerei. Não temerei, não temerei, não temerei. Não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. Convido você a unir seu coração em oração diante do Senhor. Agradeçamos pela vida dos aniversariantes desta semana, reconhecendo que cada novo dia é expressão da bondade e da misericórdia de Deus. Apresente também seus pedidos de oração. Você pode compartilhá-los pelas mídias da igreja, para que outros irmãos intercedam juntamente com você. Ou, se preferir, colocá-los silenciosamente diante do Senhor, certo de que Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua fidelidade, a tua misericórdia e o teu amor duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque mesmo na nossa pequenez, o Senhor nos usa para a tua obra. O Senhor, dos poucos recursos que temos, o Senhor multiplica e faz abundar a tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a te encontrar em todos os nossos caminhos, a depender cada vez mais de ti, a entregarmos totalmente nossa vida em tuas mãos. Abençoe, Senhor, os aniversariantes, que eles reconheçam em ti a fonte de todo o bem, que a tua mão pródiga e boa, mantenedora, esteja sobre eles. Ensina-nos, Senhor, a confiar na tua providência, a repartir com alegria, a perseverar, ó Deus, nos teus caminhos, andando contigo e fazendo a tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e olha para nós e não permite que fraquejemos, mas antes nos fortalece com o teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a conhecer mais do nosso trabalho de evangelismo e os projetos sociais, e também a nos ajudar através do Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, anota aí, 44 707 271 1000 contra 57. E se você se perguntar aonde eu encontro essa igreja, nós estamos localizados na Rua José Pires, número 71, no centro de Atibaia. Esperamos por você!